com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Sempre é uma alegria para todo comunicador ou comunicadora quando pode levar a sua voz para muitas mentes e para muitos corações. Nas mais diversas mensagens, reflexões, testemunhos de vida, notícias, muitas vezes notícias alegres, outras vezes notícias menos boas, mas colocando a realidade da vida para todas as pessoas que estão em sintonia com o comunicador. Eu tenho a graça, já Padre Pedro, de ser comunicador durante muitos e muitos anos, seja nas igrejas, nas celebrações da Santa Missa, comunicando-me também pelas pregações, pelas aulas que durante tantos anos, 37 anos como professor, seja nos batizados, seja nos casamentos, seja nos momentos de encomendações, enfim, todo sacerdote tem as mais diversas oportunidades, seja no meu caso pela rádio, nas entrevistas, nos 25 anos de catedral, muitas entrevistas pela rádio, pelas TVs, seja nas grandiosas festividades das festas do Senhor Jesus dos Passos, que é uma festividade litúrgica maravilhosa que vem acontecendo aqui na nossa capital, Florianópolis, desde 1765, quando foi realizada a primeira procissão com as imagens de Cristo Jesus, que tem esse título, Senhor Jesus dos Passos. Imagem esta que o destino seria a cidade do Rio Grande, mas vindo da Bahia, foi parando em certos portos pelo Brasil afora, comprando e vendendo produtos, e também chegou aqui na pequena ilha de Santa Catarina de então, uma pequena província, chegando aqui em 1764, com essa imagem, Senhor Jesus dos Passos, e aqui permaneceu a embarcação, permaneceu aqui não sabemos quantos dias, por certo foram de 10 a 12 dias, vendendo seus produtos e adquirindo, comprando também produtos. É claro que enquanto que iam até o interior da ilha, em contato com os lavradores, fazendo seus negócios e trazendo os produtos até a embarcação,
Isso levou dias e mais dias. Não sabemos ao certo quantos dias. O fato é que, neste tempo, as pessoas descobriram que na embarcação havia uma belíssima imagem do Cristo Jesus, cujo nome é Senhor Jesus dos Passos. E aí, com permissão do comandante da embarcação, o povo foi se aproximando, foi espalhando a notícia, foram rezando, foram pedindo graças e agradecendo a Cristo Jesus, que é o mesmo Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor no alto da cruz, que é o mesmo Cristo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, como ele nas suas mensagens, nas suas pregações, nas suas andanças por toda a Palestina, foi falando: eu passarei por todos os sofrimentos, inclusive a própria morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e ficarei vivo. Aliás, o único caso até hoje no mundo em que uma pessoa com seu próprio poder morta, e ele, aliás, ao terceiro dia ressuscitarei. Repito, é o único caso de alguém. E por quê? Porque ele é realmente o Filho de Deus que veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos trazer a salvação, ou seja, para nos trazer a possibilidade de nós adentrarmos na eternidade, no céu, porque pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais, que estavam felizes, que estavam vivendo na justiça original, e Deus lhes deu as prescrições, os mandamentos, como deveriam proceder para continuar felizes no paraíso. E Deus, então, deu as prescrições. Vocês têm toda a liberdade, mas somente neste ponto vocês deverão me obedecer. Deus assim os colocou a uma prova para ver se eles realmente obedecessem à voz de Deus. Mas o que é que aconteceu? Eles não obedeceram à voz de Deus, porque o demônio, que nunca quer a felicidade de ninguém, revestido numa serpente, chegou já com exagero. Vejam, se vocês lerem o capítulo 3 do livro do Gênesis, o demônio, então, veio e disse: por que Deus proibiu vocês de comer do fruto? Aqui o fruto é algo simbólico. Ninguém sabe ao certo em que ponto Deus os proibiu. Alguns dizem, a maçã, comer do fruto proibido, a maçã. Não tem nenhuma passagem da Bíblia Sagrada que cita, que fala da maçã. Ninguém sabe em que ponto Deus os proibiu. E o demônio, então, por que Deus proibiu de vocês mexerem, tocarem
em todas as árvores do paraíso. E vejam bem o que é que disse Eva. Ela refutou esta colocação do demônio, que estava exagerando. Ela disse, não, Deus não nos proibiu de tocar em todas as árvores. Nós temos a liberdade maravilhosa. Somente neste ponto Deus nos proibiu. E aí então o demônio retruca novamente. Porque Deus sabia, se vocês tocassem nesta árvore, neste ponto da ciência do bem e do mal, vocês seriam iguais a Deus. Vejam. E aí o que é que aconteceu? Entrou o orgulho da parte da mulher de Eva, e ela então começou, levada pelo orgulho, a desobediência, e também convenceu o seu companheiro de vida para que desobedecesse. E assim aconteceu. E porque desobedeceram, vejam bem o que é que aconteceu. Deus os expulsou da felicidade, do paraíso. E vocês podem ler Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Veja o que é que Deus diz. Está bem claro aqui. Pode abrir a sua Bíblia. Leia, repito, capítulo 3, versículo 19. Doravante, daqui em diante, porque vocês desobedeceram, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, em pó te has de tornar. O nosso corpo realmente é pó. Vocês já deveram ter percebido os cadáveres que entram para o crematório. O que é que sobra? O que é que lá as pessoas do crematório dão? Devolvem, por assim dizer, para os parentes. Uma redoma, ou seja, um pequeno recipiente de vidro, de modo geral, talvez 2 quilos, 2,5 quilos, 3, ou mais, ou menos, aí depende do tamanho da pessoa, de pó. É o que sobrou do nosso corpo, aquilo que Cristo aqui diz, porque és pó, em pó te has de tornar. Nós somos muito importantes, por quê? Porque nós temos um espírito, uma alma, que dá vida a este corpo, a esta matéria, a alma, com as suas propriedades, que é a inteligência, a vontade e a memória, com mais outras faculdades, mas de modo especial, aqui, as 3 faculdades. A inteligência que Deus deu para os seres humanos, para sempre descobrirem, desenvolverem essa natureza que Deus colocou para o nosso bem, não para escravizar a natureza, mas para cultivar, para cuidar. Infelizmente, muitos seres humanos, não todos, mas muitos seres humanos
colaboraram para destruir. Então, a inteligência, a memória, quanto é importante a memória. E agora, infelizmente, com Covid-19, uma das sequelas é, de repente, a perda da memória. Então, aquela pessoa, às vezes, tão inteligente e simplesmente perdeu a memória, sai de casa e não consegue voltar. Como eu tenho conhecimento de algumas pessoas. E por isso, nós temos a imagem de Nossa Senhora, já mostrei aqui, e futuramente vou mostrar a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Aliás, toda quarta-feira, às 16 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, ou seja, às 4 horas, nós temos a missa em louvor às pessoas enfermas, a recuperação das pessoas enfermas, especialmente invocando Nossa Senhora da Cabeça. E quantas pessoas que estão frequentando esta Santa Missa, que já me disseram, Padre Pedro, eu recebi uma grande graça, porque Nossa Senhora, como nós sabemos, é a protetora das dores de cabeça, a protetora da síndrome do pânico, a protetora de tantas enfermidades, a protetora igualmente da depressão e tantas outras enfermidades. E quantas pessoas, então, que vêm ao encontro e dizem, Padre Pedro, eu recebi uma grande graça, a recuperação da minha memória e, especialmente, estou salva da minha depressão. Então, uma grande graça. E você, desejando, está convidado também para essa Santa Missa. E nós, então, aqui, teremos agora, dias 25 e 26, a grandiosa festividade do Senhor Jesus dos Passos. O Cristo Jesus, Senhor dos Passos, que desde 1764 está em nossa cidade. Quis permanecer aqui quando a embarcação por 3 vezes fez a tentativa de levar a imagem para a cidade de Rio Grande, por 3 vezes umas tempestades, um mar encapelado, um mar bravio, não permitiu que a embarcação ultrapassasse as ondas bravias do mar, e todas as vezes a embarcação teve que voltar para o pequeno porto aqui, e aí então um dos líderes ali dos embarcadiços, dos marujos, dos marinheiros, disse, comandante, de 2 uma, ou a imagem fica aqui, porque é da vontade, sem dúvida nenhuma, do alto, que ela quer ficar aqui por todo o carinho, por toda a oração, por todos os pedidos, por todas as promessas, por todos os agradecimentos, pelo povo que acorreu a esta imagem, agradecendo e pedindo graças. Então, é da vontade do alto que esta imagem permanece aqui. Ou a imagem fica aqui, ou todos nós, marinheiros,
Aqui, os tripulantes nos desembarcamos. Nós não queremos morrer neste mar bravio que nós enfrentamos durante 3 vezes. Aí o comandante, o que pôde fazer? Entrou em contato com o padre entrou em contato com o coordenador da província, com as autoridades, e eles então adquiriram a imagem pelo preço de custo. Então a imagem, desde 1764, permanece aqui. E quantas bênçãos, quantas graças, quantos favores corporais, espirituais e psíquicos. As pessoas, centenas ou milhares, pessoas que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Itajaí, de Tubarão, de Buenos Aires, de Montevidéu, devotos do Senhor Jesus dos Passos. E quantas pessoas que me relataram verdadeiras graças, verdadeiros milagres. Lembro-me agora de uma jovem lá de São Paulo, que todos os anos ela, os pais e os avós vinham 4 ou 6 pessoas juntamente com ela para participar, para agradecer a grande graça que ela recebeu e para a admiração dos médicos. Um CA, um câncer violento, e ela pedindo com muita fé e devoção essa graça, a cura, está vivendo maravilhosamente. Passaram-se já uns 21 ou 22 anos, ou até mais, em que esta pessoa está com a saúde. E assim, quantos casos eu poderia relatar de pessoas que para Deus nada é impossível. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 36. Está bem claro ali, quando o anjo Gabriel convida Nossa Senhora para ser a mãe do Salvador Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 37, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Para Deus tudo é possível. E neste momento, então, disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela, o anjo Gabriel. Bem, então aqui a grande festividade do Senhor Jesus dos Passos, dia 25, às 20 horas, após a Santa Missa, às 17 horas, na Capela Menino Deus. Então, às 20 horas, sai a procissão com as imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, que acompanha o seu Divino Filho. E no outro dia, dia 26, agora, então às 9h30, a Santa Missa, sempre presidida pelo arcebispo, com mais alguns sacerdotes, e a toda a Irmandade. E à tarde, às 16 horas, a procissão com as ruas, pelas ruas de Florianópolis, agradecendo todas as graças e bênçãos advindas do alto em favor de todas as pessoas devotas que de longe ou de perto vieram, e igualmente em favor de todas as pessoas enfermas nas suas enfermidades psíquicas,
nas suas enfermidades fisiológicas, nas suas enfermidades de modo geral, sempre com a força do alto que vem em favor dos devotos do Senhor Jesus dos Passos. E especialmente, nós também iríamos falar hoje sobre a Via Sacra, explicando um pouco também a Via Sacra, mas deixaremos talvez para quinta-feira, onde estaremos explicando todo esse trajeto, o caminho sagrado de Cristo Jesus, que vai até o Monte Calvário. Mas podemos, nesse momento, rezar a oração das 5 chagas de Cristo Jesus. As 2 chagas das mãos, dos pés e também do coração, com a lança aberta pelo soldado Longino. Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus, de joelhos me prostro em vossa presença. Vos peço e suplico com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, enquanto por mim próprio considero e em espírito contemplo com grande afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo presente as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, contaram todos os meus ossos. Então, especialmente que o Cristo Jesus, que veio em nosso favor, fez toda essa caminhada até o Monte Calvário, lá no alto da cruz, deu a sua própria vida, como ele mesmo afirmou, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. E ele, pela sua morte, trouxe a redenção, a salvação de toda a humanidade. Ou seja, abriu a possibilidade de todos nós novamente chegarmos ao céu, que estava fechado pela desobediência de nossos primeiros pais. Doravante comerás com o suor do teu rosto e foram expulsos. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores, saúde, especialmente a proteção, saúde, felicidades e otimismo, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e neste momento a prece e a oração em favor de todas as pessoas enfermas e de modo especial a bênção da água que você irá tomar em seguida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E voltaremos na próxima quinta-feira, às 2h30, se Deus quiser.